Vamos aplaudir o Senhor, gente. Glória a Deus. Podem sentar. Eu quero ler com vocês aqui essa noite o texto de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 1. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema Meu corpo, novas regras. Diga para quem está perto de você: meu corpo, novas regras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. E agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, porque conhecemos os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor. Verso 3: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito. Amém? Talvez essa pergunta pareça uma pergunta muito natural para alguns de nós. Por que é que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Principalmente para a gente que é criado na igreja, essa pergunta parece uma pergunta muito óbvia. Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Mas a gente esquece que para uma pessoa que de repente nunca teve contato com a fé cristã, essa pergunta não é uma pergunta tão óbvia, principalmente quando a gente leva em consideração o mundo que a gente vive. Em primeiro lugar, o mundo que a gente vive é um mundo extremamente erotizado. Eu não sei se você percebeu, mas o mundo que a gente vive para fazer uma propaganda de uma casa, erotiza a propaganda. Tudo hoje gira em função do sexo. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a indústria que mais fatura hoje no mundo é a indústria sexual. A indústria do sexo fatura mais do que todas as outras indústrias que você possa pensar ou imaginar. Sexo vende. E é por isso que é interessante erotizar qualquer aspecto da vida, porque qualquer coisa que é linkada ao sexo se torna agradável às pessoas. Então essa pergunta não é uma pergunta tão simples, principalmente para quem cresceu nesse mundo erotizado, está acostumado a lidar com a erotização, está acostumado com a exposição do seu corpo, está acostumado a falar sobre esse assunto numa perspectiva sem pudor, sem regras. Isso não é natural. Mas não é apenas a erotização, irmãos, que torna esse assunto um assunto tão aparentemente simples. Existe uma outra razão porque as pessoas têm dificuldades de entender por que fazer sexo antes do casamento é pecado. A segunda razão, gente, é porque as pessoas, elas enxergam o sexo hoje numa perspectiva de consumo. Ou seja, nós vivemos no mundo ocidental, e o nosso mundo, ele é regido por uma perspectiva filosófica e política que nós conhecemos como capitalismo, onde as relações basicamente são relações de comércio, relações de troca, relações de venda. Basicamente a estrutura política do Ocidente é isso. Você se relaciona com as pessoas ou visando troca, ou visando venda, ou visando compra. Só que esse aspecto da realidade, um dos aspectos das relações, acabou se tornando o principal, e o que rege a vida das pessoas quase que como um todo.
Aliás, por que você acha que tantas pessoas saem do Brasil e mudam para os Estados Unidos? Porque muitas pessoas têm a sua vida regida por esse princípio do capital, que a coisa mais importante da vida é o ter, é o capital. As relações são feitas pelo viés do capital. Eu me relaciono com pessoas que vão poder agregar valor material à minha vida. Você já ouviu isso em algum lugar? Sim ou não? Agora, esse princípio de relação também muitas vezes se aplica à área sexual. Por que você acha que as pessoas transformaram sexo em revista? Por que você acha que as pessoas transformaram sexo em filme? Porque essa é uma leitura da vida sexual pelo prisma da economia. É uma leitura desse aspecto da realidade pelo prisma da economia. Por que você acha que uma pessoa vende o seu corpo para ter dinheiro? É uma leitura da relação do meu eu com o meu corpo pelo prisma da economia. As pessoas hoje, elas não fazem sexo, elas consomem sexo. O sexo é um lugar de ser consumido, é consumo. E gente, não é difícil entender isso. Pense muitas vezes na nossa relação com a igreja. Muitas vezes a nossa relação com a igreja é uma relação de consumo. A gente vem para a igreja pensando que a igreja é um self-service, e que tudo que tem que ser feito na igreja tem que ser feito com a finalidade de me agradar. E se eu não me sinto agradado no ambiente da igreja, o que eu faço? Eu procuro um self-service que me agrada. Por quê? Porque sempre vai ter uma igreja que faça aquilo que eu quero para me agradar. O que é isso? Isso é uma relação de consumo com a igreja. Irmãos, a relação com a igreja não pode ser de consumo. A relação com a igreja tem que ser de corpo, tem que ser de família, tem que ser de irmãos, mas não pode ser uma relação de consumo. Só que da mesma forma como a gente se relaciona de forma consumista com a igreja, tentando consumir o que a igreja dá, e se eu não estou satisfeito, eu procuro algum outro lugar que vai me dar o que eu gosto, a gente também faz isso com a vida sexual. A gente consome o que a gente gosta. Por isso tanta exposição do corpo. Por isso as redes sociais estão saturadas de imagens de pessoas que vendem a sua realidade a partir da exposição do seu corpo. Por quê? Porque eu quero ser consumido. Em outras palavras, eu exponho o meu corpo atrás de um like. Eu exponho quem eu sou, o meu corpo, atrás de uma curtida. É uma relação de consumo. E por último, gente, por que essa pergunta não é tão simples? Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Pô, eu vivo num mundo erotizado. Todo mundo faz sexo. Pô, eu vivo num mundo erotizado. As pessoas fazem sexo hoje, pastor, por qualquer coisa. Oi, tudo bem? Vamos fazer sexo? Por último, terceira razão, porque nós vivemos em uma sociedade secularizada, onde Deus não está presente. E se Deus não está presente, não existem princípios morais absolutos. Presta atenção, gente. Qualquer tentativa de estabelecer parâmetros morais absolutos que não parta da realidade de quem Deus é tudo mentira. Não dá para se ter valores morais absolutos, se Deus não faz parte da realidade. Por quê? Porque se Deus não faz parte da realidade, se Deus não faz parte do mundo, se Deus não faz parte da nossa vida, de onde nós vamos tirar esses absolutos que definem os parâmetros morais? Eles vão acabar sendo definidos a partir das pessoas, do que a gente acha, do que a gente quer, do que a gente gosta. Aí você vai ouvir assim, mas isso aí é relativo. Claro que é relativo. E vai ser relativo por quê? Porque eu não posso considerar que o valor moral de uma outra pessoa seja melhor do que o meu, porque não tem ninguém melhor do que eu mesmo. Mas quando Deus está presente, então valores morais absolutos existem. Por quê? Porque se Deus está presente, Ele diz como a realidade deve funcionar. Tem alguém comigo aqui? Então, gente, as pessoas que vivem nessa realidade, imergidas na erotização, as pessoas que vivem nessa realidade, que estão aprendendo a fazer as suas relações, estão aprendendo a desenvolver relacionamentos nesses princípios de troca da realidade comercial, ou seja, eu estou atrás daquilo que pode me agregar, eu estou consumindo as coisas, consumo a igreja, eu consumo pessoa, eu consumo sexo, eu sou um consumidor.
E pessoas que vivem numa realidade que Deus não existe, para elas não fazem sentido essa pergunta: por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? As pessoas esvaziam o sexo do seu sentido. O sexo é esvaziado da sua realidade. A pergunta, na verdade, não deveria ser por que eu não posso. A pergunta deveria ser: o que é o sexo? Essa deveria ser a pergunta. Porque quando eu defino algo, quando eu defino o que uma coisa é, então eu defino a forma como ela deve ser usada. Exemplo, eu tenho aqui um iPhone. Eu juro que por um minuto eu pensei em quebrar ele hoje, mas depois eu pensei que era muito caro e eu mudei de ideia. Mas eu posso usar esse telefone para bater um prego, sim ou não? Sim ou não, gente? Posso ou não posso? Mas ele foi feito para isso. Então, quando eu entendo o significado de uma coisa, eu entendo o seu funcionamento. Eu posso usar uma cadeira para trocar uma lâmpada, sim ou não? Posso, sim ou não? Mas a cadeira foi feita para isso, sim ou não? Então, quando eu entendo o sentido de uma coisa, eu entendo para que ela foi feita. Presta atenção, gente. Nós podemos dar sentido para as coisas, mas o fato de nós darmos sentido não significa que as coisas vão funcionar como elas foram criadas para funcionar. Eu posso pegar o meu iPhone e eu posso martelar um prego. Vocês estão comigo aqui? Eu posso pegar o meu iPhone e posso martelar um prego, mas ele foi criado para isso, sim ou não? O que vai acabar acontecendo se eu martelar o meu iPhone, se eu martelar um prego com o meu iPhone? Eu vou quebrar o iPhone, não vou pregar o prego e ainda vou ter um prejuízo. É isso que muitas pessoas estão experimentando na sua vida sentimental e sexual hoje. Elas tentam dar um sentido para o sexo que ele não possui, e aí elas não sabem por que elas estão quebradas, porque o relacionamento está quebrado e porque elas continuam se sentindo vazias. A gente precisa entender o que ele é, porque entendendo o seu significado, a gente entende para que ele foi criado. O que é sexo? Sexo é prazer, sim ou não? Sim ou não? Não, sexo não é prazer. O prazer está no sexo, mas sexo não é prazer. O prazer faz parte da vida sexual, mas sexo não é prazer, queridos. É por isso que talvez muitos de vocês estão em pecado nessa área, porque vocês pensam que sexo é prazer. E eu não posso ser privado de alguma coisa que me faz bem. Mas eu queria dizer uma coisa muito importante para você: sexo não é prazer. O prazer está no sexo, mas sexo não é isso. Sabe como que a Bíblia chama o sexo? A Bíblia chama o sexo de aliança. A Bíblia chama o sexo de pacto. E é por isso que ele precisa funcionar na estrutura do casamento. Sabe por quê? Porque quando eu estou me entregando para alguém numa relação sexual, eu estou me entregando totalmente para uma pessoa. O problema é que hoje as pessoas pensam assim: não, pastor, eu vou dar apenas o meu corpo. O problema é que você não pode dar o seu corpo para alguém sem dar o seu coração. O seu corpo não é uma coisa que você tem. O seu corpo é quem você é. O seu corpo faz parte da sua pessoa. O seu corpo é o meio pelo qual o seu coração é exposto para os outros. Como é que eu conheço o seu coração? Através do seu corpo. Como é que eu conheço os seus pensamentos? Através do seu corpo. Então, quando eu estou dando meu corpo para alguém, eu estou me dando para aquela pessoa. Agora pensa em você se entregando para alguém que você não quer passar uma boa parte da sua vida com essa pessoa. O que significa? O que significa que você está deixando uma parte de você para trás que você deveria entregar inteiramente para alguém no futuro. Você está deixando uma parte de você para trás que você deveria entregar inteiramente para alguém lá na frente. Gente, é exatamente esse tipo de postura que Paulo está combatendo nesse texto aqui. Paulo fala assim: cara, percebe, a forma como os pagãos decidem, ou seja, a forma como as pessoas que adoram o sexo vivem, não é a forma como eu e você que somos cristãos precisamos viver.
Existe uma forma distinta que o cristão precisa lidar com essa área da vida dele. E a forma como um cristão, a forma como eu e você precisamos aprender a lidar com essa área, em primeiro lugar, tem a ver, irmãos, com entender o que é o sexo. E eu digo para você, o sexo é o lugar que Deus planejou de um casal se entregar inteiramente um ao outro, para que eles possam ali consumar a aliança que eles estabeleceram diante de Deus. Não é isso que o Paulo diz? Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. É pacto, é aliança, é entrega. Aleluia. Ou é o meu telefone que está tocando? Quieto. Paulo diz: se nós temos uma relação com Cristo, nós precisamos mudar a forma como nós entendemos esse assunto. A gente precisa lidar de maneira diferente. Nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo diz: cara, os pagãos que não têm Deus na vida deles, eles agem nessa área por impulso, prejudicando o outro, e não conseguem refrear o seu próprio corpo. Gente, presta atenção, as pessoas que não têm a Cristo nessa área, elas são movidas pelos seus impulsos, e porque elas são movidas pelos seus impulsos, elas prejudicam outras pessoas. Ô, gente, presta atenção, a última coisa, eu não estou dizendo que ela não seja importante, mas a última coisa que você deve usar para procurar alguém para se relacionar, é o desejo sexual que você tem por essa pessoa. É a última coisa. A gente coloca essa como a primeira, mas essa tem que ser a última. Os pagãos é que quando procuram alguém para se relacionar, pensam em primeiro lugar: será que o corpo dessa pessoa me satisfaz? Agora, sabe qual que é o problema quando a gente busca se relacionar com o outro pensando no corpo dela, né? Primeiro, quando a gente busca desenvolver um relacionamento com uma pessoa pensando no corpo dela antes de qualquer coisa, é que a gente esquece que atrás daquele corpo existe uma história, uma identidade, uma pessoa. A gente esquece que atrás daquele corpo existe um ser humano, e a gente transforma o ser humano que está na nossa frente num pedaço de carne para me realizar, e esquece dos sonhos, dos projetos, da realidade que aquela pessoa tem por trás daquele corpo que eu estou desejando possuir, mas não quero lidar com a pessoa que está por trás dele. Paulo diz: não dá para ser assim. A gente precisa ser diferente. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que atrás daquele corpo que eu tanto quero, existe uma pessoa ali que tem história, que tem nome, que tem sonhos, que tem planos, que tem projetos, que tem perspectivas, que tem dores, que tem frustrações, que tem perdas. E eu preciso estar disposto, antes de conhecer os detalhes do corpo, conhecer a realidade da pessoa, para que, tendo o coração dela, eu possa num futuro ter direito a tudo que ela é. Mas hoje ninguém quer mais conhecer a história de ninguém. Hoje ninguém mais quer lidar com a história de ninguém. Nós não queremos mais lidar com pessoas, nós queremos lidar com desejos. Mas, irmãos, um cristão não lida com desejos, um cristão lida com pessoas. Ele desenvolve relacionamento com pessoas. Cara, em nome de Jesus, para de transformar pessoas em coisas, para de coisificar pessoas, para de coisificar os seres humanos com quem você se relaciona. Eles não são coisas, não são objetos a serem usados, são pessoas, tem história, tem gente ali. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não está disposto
a dar o seu coração para essa pessoa, então você não pode entregar o seu corpo para ela também, porque o seu corpo não pode ser o que o seu coração não deseja ser. O seu corpo não pode ser o que o seu coração não deseja. Vocês estão me entendendo, gente? Esse negócio de meu corpo, minhas regras, isso aí é uma proposta de vida que tenta legitimar essa vida totalmente desregrada, sem parâmetros, na vida sexual. Mas irmãos, a gente não é desse tipo. Nós somos de uma pessoa que entende: o meu corpo tem regras, porque o meu corpo também foi comprado por Cristo Jesus. Ele também tem um plano para o meu corpo. Amém, gente? E segundo aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo fala que os pagãos não apenas, presta atenção, eles não apenas desconhecem essa realidade do outro, né? Mas Paulo diz que eles também não têm consciência de tempo. Eles não têm perspectiva de futuro. Por isso que eles precisam fazer tudo agora. Gente, presta atenção. Pessoas que não têm Cristo na vida dela, elas não têm horizonte futuro. É tudo agora, é tudo já. Eu preciso fazer hoje, eu preciso fazer agora, senão eu vou morrer. Já ouviu isso? Alguém falando assim: se eu não fizer sexo, eu vou morrer. Mas você não vai morrer. Não vai. Eu fiquei 32 anos na minha vida sem fazer sexo, eu não morri. Jesus viveu 33 anos nessa terra, não fez sexo e morreu na cruz, mas não morreu de não fazer sexo. Mas as pessoas, presta atenção, as pessoas que não têm essa consciência, que não se permitem dirigir pela sua relação com Cristo nessa área, elas perdem a perspectiva do tempo. Elas vivem para o imediato. Tudo tem que ser agora. Só que, irmãos, nós temos perspectiva de tempo. A gente sabe que a vida é muito mais do que isso aqui. Existe uma eternidade nos esperando. E esse corpo que nós temos agora, ele não foi preparado para viver só 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos. Esse corpo foi preparado para viver a eternidade. Então eu vou cuidar dele muito bonitinho, porque quando Jesus voltar, ele vai glorificar esse corpo e eu vou entregar inteiramente ele naquele dia para a glória de Jesus. O Paulo diz: cara, essa galera não tem consciência. Eles não percebem que naquele glorioso dia, as pessoas que vivem dessa forma vão prestar contas a Deus no juízo. Meu irmão, presta atenção. Pessoas que vivem uma vida desregrada vão prestar contas a Deus da vida desregrada sexual que estão tendo agora, da maneira como agrediram o corpo que Deus a deu e o corpo de outras pessoas. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Se você continuar decidindo, conduzir a sua vida sexual dessa forma, você está não apenas prejudicando outras pessoas, mas você está se auto-prejudicando. E por causa desse auto-prejuízo que você está causando a você mesmo e aos outros, Deus vai requerer contas de você. Existe um horizonte eterno, irmãos. Existe um horizonte eterno. Gente, Deus nos chamou para a pureza. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para mudar de vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não dá, gente. Eu sei que o mundo é erotizado. Eu sei que as relações são comercializadas, de consumo. Eu sei que o mundo vive como se Deus não existisse. Mas cara, você não. Você foi alcançado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem um relacionamento com Cristo. Você sabe que Deus existe. Você está me entendendo? Você sabe que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você sabe que as pessoas são mais do que o corpo delas. Elas são pessoas. Você tem consciência de tempo, de eternidade. Então as nossas decisões precisam ser diferentes. Tem alguém comigo aqui? Fica de pé no seu lugar, já vou encerrar. Em 1 Coríntios, capítulo 6. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Tem alguém comigo aqui? Deus está falando com alguém aqui? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, essa aqui é as mensagens que dói, fica aleluia,
O apóstolo Paulo fala assim, não, é outro texto, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, mas não precisa colocar não. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Ele fala assim: vocês não sabem que o corpo de vocês agora é templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês estão comigo aqui? Aí ele fala assim: vou tomar o corpo do Senhor e entregá-lo à prostituição? Vou pegar o corpo que pertence a Jesus e vou entregá-lo para a prostituição? Ele fala: não, porque vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Gente, presta atenção, para resumir. O que Paulo está fazendo nesse texto? O que Paulo está fazendo? Ele está falando assim, ó: olha para as pessoas que sobem lá do templo da deusa Afrodite para cultuar os deuses lá. Olha para eles. Quando eles estão indo lá para o culto, para prestar culto àquela deusa Afrodite, o que eles fazem? Naquela época, quem subia a esse templo da deusa Afrodite lá em Corinto para prestar culto a essa deusa, sabe o que eles faziam? Eles faziam sexo. Uma forma de prestar culto a essa deusa era fazendo sexo com os prostitutos ou as prostitutas cultuais. Então você subia para o templo para prestar culto para aquela divindade, você tinha que fazer sexo. Paulo diz assim: você está vendo esse pessoal? Esse pessoal, quando sobe lá para o templo para prestar culto para o Deus deles, o que eles fazem? Sexo. Ele falou assim: você tem outro Deus. Você presta culto ao seu Deus, não vivendo esse comportamento desregrado na sua vida sexual. Você presta culto ao seu Deus quando você guarda o seu corpo para que ele seja usado para a glória do nome dele. Quando você toma o seu corpo e você deixa que Deus use o seu corpo para a glória do nome dele, você está prestando culto a Deus. Em outras palavras, gente, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você mora nesse corpo, a sua vida tem que ser um culto. E não pode ser o culto para Deus Afrodite. Se você mora nesse corpo e a sua vida é um culto, você precisa prestar culto para Jesus. Jesus é o seu Deus. E Jesus requer de mim e de você que a gente use o nosso corpo para glorificar o nome dele. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Gente, em outras palavras, o seu corpo agora tomou uma dimensão sacra. O seu corpo é a igreja. Aí, alguém pode dar glória a Deus por isso? O seu corpo é a igreja. Vou repetir: o seu corpo é a igreja. Deixa eu explicar. O que você está querendo dizer, Vinícius? Vou dizer para você: o seu corpo é a igreja. Alguém aqui ia achar legal se quando acabasse esse culto a gente transformasse isso aqui em boate e o pessoal ficasse se pegando aqui? Alguém ia achar isso aqui legal? Quem ia achar muito estranho se rolasse uma notícia em Orlando: Lagoinha se transforma numa boate depois do culto, depois da celebração, depois do manto, da glória e do fogo, o pessoal lá fecha a igreja, os membros vão embora, e aí eles abrem a boate, o pessoal usa droga, rola, sexo à vontade. Quem ia achar esquisito isso? Por que você não acha esquisito quando isso acontece na sua vida? Você é a igreja. Você é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo, cabeção. Você é a igreja. O seu corpo agora ganhou uma dimensão sacra. Não dá mais para você ficar negociando: ou você cultua Afrodite, ou você cultua Jesus. Ou você é santo, ou você não é. Está entendendo? Por que pastor, por que eu não posso fazer sexo no casamento? Muito simples. É porque o sexo não tem essa finalidade. Ele foi criado para uma outra finalidade. Ele foi criado para consumar a entrega total de uma pessoa a outra pessoa. Se você não está disposto a se entregar totalmente, então você não está pronto para fazer sexo. Não é questão que você não pode. Você não está pronto. Você ainda é infantil demais para isso. Você ainda é criança demais para isso. O dia que você for homem suficiente para olhar para uma mulher e falar assim: eu estou disposto a me comprometer com você para o resto da sua vida, aí você leva ela para a cama, faz um sexo bem gostoso com ela e garante para ela que pro resto da sua vida ela vai ser a sua mulher.
Não é, isso aqui é para cabra macho, papai. Sexo não é para menino. Sexo é para homem. Sexo é para mulher. É para mulher que fala assim: eu vou ser a mulher desse cara o resto da vida. Eu vou cuidar desse cara o resto da vida. Eu vou ser dele o resto da vida. Se você está pronto a esse compromisso, beleza. Nós casamos, você faz sexo. Amém? Porque esse é o propósito. Pastor, é bom demais. Eu faço bastante, né? Faço bastante mesmo, né? Com a minha esposa, né, que está lá atrás me traduzindo. A gente faz muito sexo. Porque eu sou casado, 32 anos solteiro, meu filho. Quando eu casei, eu falei: agora Jesus me liberta. Mas irmão, não dá. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? A gente não faz, presta atenção, a gente não escolhe isso pelo viés do consumo. A gente não escolhe isso pelo viés da erotização. A gente não escolhe isso pela ausência de Deus. A gente põe Deus nesse negócio, porque nós somos o povo de Deus. E quando a gente põe Deus nesse negócio, a primeira coisa que a gente aprende é: cara, eu não posso coisificar o outro. O outro não é coisa, o outro é gente. Segundo, eu não posso perder a perspectiva do tempo. Existe eternidade. Sabe o que eu acho interessante? Já estou encerrando. Posso pregar mais um pouquinho? Vocês estão comigo? Sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas, quando vão fazer as coisas erradas, eu já fiz coisa errada, amém? Eu não cheguei, graças a Deus, Deus me guardou de não ir pro finalmente. Mas eu já fiz coisa errada. Mas quando as pessoas fazem coisa errada, elas têm um comportamento. Elas olham para um lado, elas olham para o outro. Elas querem se certificar que não tem ninguém à volta delas olhando o que elas estão fazendo. Só tem um problema: elas esquecem de olhar para cima. Porque pode não ter ninguém do seu lado, mas aquele que está em cima permanece olhando sobre você. E não é que ele está te condenando, não. Tipo assim, cara, exemplo, a minha intimidade com a minha esposa é minha e dela. Eu não tenho coragem de ter isso com ninguém, na frente de ninguém. Por que, gente? Por que a gente não pensa que a nossa intimidade só tem uma pessoa que pode participar dela? É Deus. Gente, vamos mudar isso aí. Nós precisamos mudar isso aí. Eu estou muito preocupado com isso aqui na nossa igreja. Galera tá caindo para cima mesmo, pai. O pessoal tá fervendo aí, gente. Pai. Sejam santos, porque Deus é santo. Não adianta a gente vir para cá na sexta-feira e ficar assim: Deus, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Não vai mandar fogo, sabe por quê? Porque o fogo de Deus não vem onde existe pecado. Tem que tirar o pecado para o fogo de Deus vir. Tem que abandonar o pecado. Tem que parar de pecar. Zulá, tem a pornografia. Deixa eu dizer uma coisa para você: você quer ser um cara lesado? Fica vendo pornografia. Você vai ser um homem lesado. Lesado. A pornografia vai te lesar. Você vai ser um cara lesado. Você vai ser, e hoje não fala só de cara, as mulheres também vê hoje em dia. Vai ser uma mulher lesada. Sai disso. Para de mandar foto do seu corpo pelada para outras pessoas. Para de mandar foto pelada do seu corpo para outra pessoa. Ah, pastor, mas eu tiro a cabeça. É esse que é o problema. Quando você tira a cabeça, você revela que o que eu estou pregando é a verdade. Porque você coisifica o corpo, mas não põe a identidade nisso. Se você não põe o rosto, é porque você prefere esconder a identidade, mas expor o corpo. E isso prova que o que eu estou pregando tem razão. Para! Nós precisamos parar de brincar com Deus. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é gracioso, mas Ele também é justo, Ele é reto, Ele é santo. Paulo fala: considerai, pois, a misericórdia e a severidade de Deus. Paulo não fala só considerar, pois, a graça de Deus. Ele fala: considerai, pois, a graça e a severidade de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai perder nada por obedecer a Deus nessa área, amém? Não vai, amém ou não amém?
Eita glória, eu senti Deus falando aqui hoje, hein, papai? Fecha os seus olhos. Vou falar isso aqui, fica os seus olhos fechados. Vou falar isso aqui para os rapazes, presta atenção. Mano, escuta o que eu vou te falar aqui. Para de ficar olhando para as fotos das meninas de biquíni no Instagram. Para de ficar fazendo isso, sabe por quê? Quando você faz isso, escuta isso aqui é científico. Quando você faz isso, o seu cérebro libera uma substância chamada dopamina, que traz para você uma sensação de prazer e desperta você para a caça, desperta você para ir atrás, né, de resolver isso, de consumar isso. Aí você não entende assim, pastor, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vejo pornografia, mas eu não consigo, ai meu Deus, e aquela coisa. Mulherada, para de ficar olhando os caras bombados sem camisa, de sunguinha no Instagram. Isso também faz a dopamina vir para o seu cérebro, desperta o instinto da caça e você quer consumar esse desejo. Sabe o que você está fazendo? Você está se defraudando. Sabe o que significa defraudação? É você criar desejos em você que você não pode realizar. Você está se defraudando, você está se matando. Para de fazer isso. Para de seguir, dá mute, bloqueio, sei lá o que você vai fazer. Cancela o seu Instagram. Você viveu boa parte da sua vida sem ele. Você não vai morrer se ficar sem ele agora. Mas em nome de Jesus, para de viver desse jeito. Para. Você precisa tomar uma decisão de parar hoje. Antes que isso roube um futuro lindo que Deus pode ter para você do lado de uma pessoa maravilhosa que Ele já tem preparado para a sua vida. Com seus olhos fechados, cara, se Deus está falando com você hoje, você fala assim, mano, eu preciso corrigir isso na minha vida, eu preciso. Se Deus está falando com você, eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente para não expor ninguém, mas cara, eu queria muito que você pedisse perdão para Deus. Eu queria muito que você se arrependesse hoje. Você pedisse para o Espírito Santo, constrange o meu coração. Sabe, Espírito Santo, eu sou essa pessoa que o Zulato está falando aí. Eu sou esse cara secularizado. Eu gosto de colocar Deus em todas as áreas da minha vida, mas quando eu penso no sexo, aí eu coloco Deus de lado. Eu sou esse cara que o Zulato está falando aí. Eu sou um cara erotizado desde pequenininho. Meu pai dava revista pornográfica para mim. Meus tios me incentivaram a ir para prostíbulo. Eu cresci numa vida de prostituição. Eu sou esse cara erotizado aí desde pequeno. Ou talvez a menina que foi tocada indevidamente e aí cresceu dessa forma desregulada por causa de um contato que não poderia ter tido quando era criança. Eu sou esse cara erotizado. Ô Zulato, eu sou essa pessoa que aprendi a desenvolver relações de consumo. Eu sou esse consumista. Eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo pensar essa área da minha vida da perspectiva do Evangelho. Fala para Deus, Deus, eu quero arrependimento na minha vida, eu quero mudança na minha vida, eu quero ser transformado. Vamos lá, Hype, em nome de Jesus. Alguém pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos. Essa pregação não é só para os solteiros, não. Essa pregação é para os casados também. Para os casados que estão aí nessa vida toda bagunçada aí. Deixa eu dizer uma coisa, vou falar para os casados aqui agora, só para os casados. Cadê os casados? Levanta a mão aqui. Presta atenção, você que é casado, escuta isso aqui. O solteiro fazer sexo é pecado, vocês estão comigo aqui? Mas casados não fazerem sexo é pecado também. Fala Deus, fala aí papai. Então presta atenção, se você é casado e está aí de miguezinho, seja homem, seja mulher, você está em pecado. Você está pecando contra Deus e contra o seu cônjuge. Conserta hoje. Aleluia. E eis que digo, hoje tem.
Porque da mesma forma como a falta de o sexo fora do casamento é pecado, um casamento sem sexo também é pecado. Paulo fala isso. Paulo fala que só tem um motivo que o casal precisa parar de fazer sexo: é quando eles decidem, os dois juntos, em comum acordo, buscarem a Deus. E Paulo fala, tem que ser rápido, é por pouco tempo, para nenhum dos dois caírem nas ciladas do diabo. Tem muito casamento aqui pecando nisso. Eu sou santo, pastor, eu sou mulher santa, o homem santo, eu oro, jejum, sapateio, relampeio. Mas quando meu marido me procura, sai para lá. Ou quando minha mulher me procura, é rápido, reda para lá. Está em pecado, precisa consertar, pedir perdão a Deus. Amém? Não ouvi nenhum amém dos casados aqui, ó. Os casados calaram agora. Foi silêncio na geral aqui. Amém? Vamos lá, levanta suas mãos para o Senhor. Pede perdão para Ele. Deus nos perdoa, Senhor, como igreja, como Lagoinha, por essas decisões de vivemos uma vida que não te agrada, por decidirmos pecar nessa área, por escolhermos a prostituição, por escolhermos a pornografia, por escolhermos a sensualidade. Perdoa, Senhor. Quando nós decidimos expor o nosso corpo numa relação de comércio, quando a gente, a troca de like, mostra mais do que deveria, só para ter umas curtidinhas a mais. Nos perdoa, nos perdoa. Faça dessa igreja, faça desses jovens, faça, Senhor, daqueles que nos assistem, homens e mulheres santos nessa área, que as pessoas possam olhar para nós e possam ver pureza, que as pessoas possam olhar para nós e possam ver santidade, sermos santos como o Senhor é santo. Nós não queremos defraudar ninguém, não queremos gerar expectativas que nós não podemos cumprir, nós não queremos prejudicar ninguém, desejar o corpo da pessoa sem considerar que ela é um ser humano. Nós não queremos perder a perspectiva do tempo. A gente quer se lembrar que existe uma eternidade nos esperando, existe um projeto eterno de morarmos contigo, e nós queremos estar preparados para isso. A gente não quer que esse corpo que o Senhor nos deu seja usado para outra coisa senão para a tua glória, Senhor. Nos perdoa, tenha misericórdia de nós. Reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que pecamos em palavras, pecamos em atitudes, pecamos, ó Deus, em comportamentos, pecamos, nos perdoa. Nos lava nessa hora. Tua palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos perdoa, Senhor. Transforma as nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. A última oração, gente. Desculpa, eu passei muito da hora hoje, mas alguém está sendo abençoado aqui? Deus está falando com alguém aqui? Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto, crendo que o Senhor me recebe. Com suas duas mãos sobre o seu coração, seus olhos fechados. Existe alguém aqui nesse auditório ou pela internet que fez essa oração pela primeira vez e diz: eu quero entregar minha vida para Jesus hoje? Ou você diz: eu quero voltar para Jesus? Se você é essa pessoa, levanta uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, eu quero orar por você. Tem alguém aqui ou pela internet que diz: eu quero entregar minha vida para Cristo? Levanta bem alto uma das suas mãos. Se você está aí pela internet, escreve aí para a gente, por favor: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Ou escreve aí: eu estou voltando para Jesus. Nós temos pessoas que estão acompanhando nossos cultos, moderadores, eles podem tomar o seu nome. A gente quer que seja mais do que essa experiência aqui hoje. Nós queremos
entrar na sua vida, queremos ajudar você. Então escreve aí para mim: Vinícius, eu estou entregando a minha vida para Jesus, eu estou voltando para Jesus. Escreve aí, por favor. Existe alguém aqui nesse auditório que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo? Tem uma mão levantada lá atrás. Tem mais alguém? Levanta bem alto para mim, por favor. Mais alguém? Alguém pode dar um glória a Deus por aquela vida ali? Alguém pode celebrar o Senhor por aquela pessoa? Alguém pode gritar? Alguém pode relampear, sapatear? Alguém? Glória a Deus. Mano, o pessoal vai pegar o seu nome, seus contatos aí. Glória a Deus. Estenda as mãos naquela direção ali, por favor. Pai, nós abençoamos esse querido, esse precioso irmão que está tomando essa decisão nessa noite de entregar a vida dele para o Senhor. Nós nos comprometemos contigo, Pai, amar, cuidar, estar com ele, Deus, caminhar com ele, ó Deus, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos essa noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Levanta suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe.